Aninho, olha lá, Carol, minha filha tem 1 aninho e não come quase nada e nenhuma fruta. Não sei mais o que fazer, ela ainda mama no peito. Bom, já tá com 1 ano, né? Então, o principal alimento da sua filha não é mais o leite, é a comida. Então, precisa buscar ajuda, porque muitas vezes, se tá assim, né, só tende a piorar pro bebê. Então, não deixe isso muito tempo, porque o principal que vai nutrir a sua filha agora é a comida, tá? Então, o seu bebê tem que estar com uma suplementação, né, de ferro e vitamina D, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, que a live não é disso, mas o bebê precisa estar com vitamina D, ferro e vitamina A, protocolo, tá, pessoal, né? Então, é importante observar tudo isso no bebê e observar quantas mamadas por dia desse bebê, tá? O bebê de 1 ano já tem que estar com umas 3 mamadas só. Bebê de 6 meses é diferente, ela é mais mamadas, né? Claro. Só que quando o bebê começa a entrar no ritmo de aceitar bem os alimentos, normalmente a mamada vai diminuindo. Mas já com 1 ano, essa rotina já tem que estar muito bem estabelecida, tá? Observa isso e não deixe isso se prolongar, porque depois é pior, tá? Busque ajuda, que faz toda a diferença para sua filha. Gente, muito feliz que vocês estão aqui comigo, né? É muito importante essa live, é muito importante vocês apertarem bastante coração para ajudar, dar mais engajamento, né? Encaminhar, compartilhar nesse aviãozinho aí, compartilha com os amigos, com as mamães que estão aí começando a introdução alimentar, estão com dúvida, que é muito comum também, tá? E então é isso, hoje eu vou falar um pouquinho dos métodos da introdução alimentar, né? Quais são eles, que é uma dúvida muito, muito comum entre as famílias. E vou falar também de como organizar a rotina do bebê, que também isso é uma dúvida muito comum entre os familiares. Então vamos lá, vocês podem ir mandando aqui algumas perguntas, eu vou respondendo. Pati, oiê! Vamos lá, gente. Existe 3 métodos da introdução alimentar. O participativo, que é o método que eu gosto muito, que eu fiz com a minha filha. Eu gosto por vários motivos, porque eu deixava a minha bebê ter autonomia e ela também tinha autonomia da alimentação. Então isso para mim era muito importante, porque realmente o participativo, ele é um misto do BLW, do tradicional, tá? Então o bebê, ele vai conduzir a sua própria alimentação e o cuidador vai conduzir também. Então vai ter dias que você vai oferecer amassado, vai ter dias que você vai oferecer em pedaços, mas quando for oferecer em pedaços, tem os cortes corretos, não é de qualquer jeito. Ah, hoje eu vou oferecer uma maçã. Não, nós devemos seguir os cortes, porque a gente tem um risco de engasgo, tá? Então tudo é muito, muito certinho na introdução alimentar. Mas são 3 métodos, o participativo, o BLW e o tradicional. O participativo é aquilo que eu falei para vocês. O bebê ele vai ter autonomia também na alimentação, porque vai ter momentos que vocês vão deixar o bebê explorar e vão ter momentos que o bebê vai estar sendo conduzido, tá tudo ok, mas isso também acaba estimulando a autonomia, né? A questão do olfato do bebê, porque o bebê precisa cheirar o alimento, tocar no alimento. Eu tenho muitos bebês que quando vai iniciar a introdução alimentar, não sei se vocês já viram, eles não pegam em nada, eles ficam com medo com nojo de tocar. Não é nojo, não é medo, é uma coisa sensível, né? É uma sensibilidade que o bebê está começando a descobrir. Então é muito comum que o bebê acabe rejeitando em tocar nos alimentos, ou tem bebês que não gostam que seja conduzido na colher. Mas umas dicas muito importantes respeite o tempo do seu bebê, respeite o jeito do seu bebê. Eu tenho uma paciente que o sonho dela era fazer o BLW, o sonho dela. O bebê dela, gente, não pegava em nada, nem brinquedo, não levava até a boca, e ela acabou se frustrando. Eu falo, gente, não se preocupe com isso. O bebê, ele vai criando essa autonomia, vai ficando mais madurinho ali, vai tendo as vontades dele, e vocês vão respeitando e vão conhecendo o bebê de vocês. Uma coisa muito interessante, eu tenho bebês que a mãe, quando tá conduzindo a alimentação, acaba que a hora que coloca a colherzinha na boca do bebê, ela fica raspando. Sabe quando sobra a comidinha no bebê e fica raspando? Isso machuca muito a boquinha do bebê, tá? Acaba deixando a boquinha do bebê sensível. Então coloca a colherzinha
e tire, não fica raspando para tirar aquele excesso da comidinha que ficou. Porque muitas vezes a mãe pode achar que é uma alergia, mas não é. É só uma irritação, uma leve irritação na boquinha do bebê, por questão da mãe ficar empurrando a colherzinha para limpar a boca do bebê, tá? Então, o participativo vai ter a colher, o garfinho, a mão do bebê, o bebê vai conduzir e o cuidador também vai conduzir, tá? E esse método é legal, gente, porque a gente fica mais tranquilo, as mães ficam mais tranquilas também, porque acaba tendo um pouquinho de receio de, né, deixar o bebê explorar 100% a alimentação. E eu entendo, pessoal, porque eu sou mãe também, né? Eu sou mãe, eu tenho meus medos, eu tenho as minhas inseguranças. Então, é o que eu sempre falo nas minhas consultas. Eu fiz o participativo com a minha filha, eu adoro, me dei muito bem. E então, a gente sempre acaba puxando sardinha para o método que a gente mais gosta. Mas os métodos são excelentes, só que a gente precisa saber que existem os que são melhores para a criança e os que são piores, né? Mas não existe certo ou errado, existe o que se encaixa na família de vocês, o que se encaixa na rotina do seu bebê, tá? O que é importante vocês saberem? Que a gente não deve forçar o método. Eu vou fazer esse método. Gente, não existe isso, tá? Eu sempre vou orientar quais são os melhores e cabe à família se encaixar nisso, tá? Então, o participativo é aquele que o bebê e o familiar conduz a alimentação do bebê. Momentos o bebê vai comer sozinho, vai ter momentos que o bebê vai comer com alguém monitorando, tá tudo bem, tá? E aí a gente tem o BLW, que é o desmame guiado pelo bebê. O bebê vai comer sozinho, gente. Eu brinco que é uma bagunça muito boa, tá? Que não deixa de não ter no participativo, o bebê também vai fazer bagunça. Só que o bebê do BLW, ele vai comer sozinho 100%. Não existe alguém conduzindo. O cuidador vai colocar os alimentos ali pro bebê e o bebê sozinho vai explorar esse alimento. Qual é a grande vantagem disso? O bebê vai comer o que realmente ele aguenta, o que realmente ele tá querendo, ele vai escolher, ele vai tocar, ele vai sentir, ele vai se sujar. Então, o estímulo desse método, ele é bem melhor por questão disso, de ter autonomia do bebê, né? Então, não tem nenhum adulto ali monitorando e conduzindo, ele vai estar observando, porém, o bebê vai ser o seu cuidador ali da alimentação. Sempre lembrando, existem métodos, né? Então, o do BLW tem os cortes corretos. Então, vocês podem buscar na internet, vocês podem buscar em alguns Instagrams, né? Que tem a questão dos cortes. Então, tudo tem um porquê, tá? Que nem como você vai oferecer uma banana pro bebê, descascou a banana, o bebê vai pegar a banana, ele vai amassar a banana toda. Porque a mãozinha do bebê é forte, ele aperta. Então, a gente deixa um pedacinho da casca, retira a pontinha de um lado e a pontinha do outro para o bebê segurar e conseguir colocar a bananinha na boca, sem amassar toda a banana. Então, assim, a gente precisa saber os cortes, né? Não é só escolher esse método e vai ser assim de qualquer jeito. Não, eu sempre oriento a maçã, a pera. Vocês fazem um cortezinho aqui redondo, cozinha um pouquinho, 2, 3 minutinhos para amolecer e passa toda a faquinha, faz o corte todo cortadinho, porque a hora que você vai dar pro bebê, ele vai puxar, vai sair os quadradinhos já cozido. Mas por que a gente fala cozido? Porque a maçã e a pera, eles têm mais dificuldade no processo da mastigação, tá? Então, por isso que eu gosto bastante que seja cozidinho a maçã ou a pera, tá? Então, eu acho que é a melhor opção pro bebê. A banana, vocês deixam o talinho ali da casca, né? A manga, sempre cortar em formatinho de lua e deixar aquela casca atrás ali, pro bebê poder segurar e não escorregar, né? Porque a manga realmente, ela acaba escorregando um pouco mais. E dar preferência à manga Palmer, que é uma manga que não tem fiapo. Então, são várias dicas muito importantes para vocês, né? Não é só escolher o método e sair dando. Não, não é assim, tá, gente? Só um minuto. Então, isso é muito importante, tá? Então, a gente precisa saber os cortes, quais são as melhores opções de fruta, os cortes das frutas, que nem a manga Tome, ela é cheia de fiapo. A manga Palme já não tem fiapo, entendeu? Então, a gente vai assim pro bebê. A gente pode oferecer a uva, sempre fazer o corte longitudinal, né? Nada de cortar a uva ao meio, sempre fazer o corte longitudinal. Isso ajuda a diminuir o risco de engasgo, tá?
Então, quando vocês escolhem o método BLW, tá tudo bem. Só que desde que vocês estejam, né, com as opções das frutas, dos legumes, das verduras e como vai ser o formato desses alimentos para ser oferecido para o bebê. E não de qualquer jeito, né? Porque a vizinha falou, porque a amiga falou, esse não é legal. Mas é muito interessante que o bebê ele é autocondutor da sua própria alimentação, tá? Ele vai explorar, ele vai saber o momento da saciedade dele, não vai ficar ninguém empurrando às vezes a comida, porque o bebê abriu a boca, a mãe vai lá e coloca a colher. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode jamais, tá? Jamais. O bebê precisa estar com a boquinha aberta e o bebê buscar a colher. Ele vai lá e busca a colherzinha e não a gente coloca a colher dentro da boca do bebê. O bebê vai lá, vai abocanhar a colherzinha, certo? Então tem que observar tudo isso. Às vezes eu vejo famílias empurrando mesmo a colher pro bebê. Gente, não precisa, tá? Não deve ser feito dessa forma. É muito importante deixar o bebê ir até a colher, né? E pegar o alimento. O outro método também, que é o método que, na verdade, eu fiz com meu filho de 11 anos, né? O João Arthur, que é o método mais antigo, mas que não deixa de ser um método, tá, pessoal? Que é o tradicional, que é quando o bebê é conduzido 100% por algum cuidador, por a mãe, babá, pai, vó, avô, enfim. Alguém vai conduzir essa alimentação. Qual é o problema dela, tá? O problema é que a criança, gente, ela não teve contato nenhum com o alimento. Ela não explorou o alimento, ela simplesmente sentou no cadeirão e alguém conduziu totalmente a alimentação dessa criança. Ela precisa, gente, tocar no alimento, sentir. E sem falar, né, pessoal, que muitas vezes a criança está na frente da televisão, assistindo alguma coisa no telefone. Então ela tá abrindo a boca. Enquanto ela tá abrindo a boca, alguém tá colocando. Ela tá abrindo a boca, alguém tá colocando. Não, gente, não é legal. Então é um método que a gente precisa rever, tá? Mas é um método que tem famílias que escolhem esse método, tá tudo bem. Mas é importante saber que a criança que não tem familiaridade com o alimento, a criança que não toca, não mexe com textura, sente, né? Faz o processo da mastigação, que é tudo amassado, isso vai vir o problema lá na frente, tá? Então é importante, sim, que o bebê tenha contato com o alimento, que o bebê sinta o alimento nas refeições. Por isso que eu gosto muito do participativo, que ele é tanto o BLW, o tradicional, é um mix desses dois, tá? Porque você vai ser o condutor da alimentação do seu bebê e o seu bebê vai conduzir também quando você estiver disponível para ele poder comer sozinho. Então, foi assim que eu fiz na minha casa. A minha filha come super bem, tá? Come de tudo. Então, eu gosto muito porque é um método que eu me identifiquei e um método que eu acredito que as famílias se encaixam mais, tá? Eu atendo diariamente bebês de introdução alimentar e eu vejo que as mães falam, eu gostaria muito de fazer esse método, mas para mim não se encaixa. Então, eu vou fazer um mix. Então, o mix ali é o participativo, né? O bebê vai cuidar da alimentação dele e o cuidador também, tá? O mais importante, independente qual método que vocês vão escolher, é muito importante que o bebê esteja com os 2 pezinhos apoiados, lembram? Os 2 pezinhos apoiados no cadeirão, né? O cadeirão normalmente tem a parte do pezinho, para quê? Para o bebê simplesmente ter o apoio dos pés. Quando o bebê tem o apoio dos pés, caso o bebê engasgue ou alguma coisa, é mais fácil para o bebê. Para o bebê poder mastigar também, pessoal, é importante que o bebê esteja com os pés apoiados, tá? Porque a firmeza vem lá de baixo, então o bebê tá firme ali para mastigar, para caso dê um gag, ele consegue, né, voltar aquele alimento. O engasgo também ele tem força, porque ele vai forçar o pezinho na hora, né? Na hora do gag ele vai grudar o pezinho ali. Se o pezinho do bebê tá com apoio, é muito mais fácil, certo? Então, observar isso também na hora de comprar um cadeirão ou até mesmo uma cadeirinha de acoplar, tá? Desde que tenha no assento o lugar para o bebê colocar o pezinho, tá bom? Isso é muito importante e eu vejo muitas cadeirinhas que não tem, tá? Então, busquem isso. E se você tem uma cadeirinha na sua casa que não tem essa parte, manda fazer, né? Compra um pedaço de plástico, compra um plástico e coloca ali um suportezinho para essa criança conseguir ter o apoio dos pés, tá? Então, eu falei para vocês os 3 métodos. Vocês vão fazer o que vocês gostam, o que vocês
se sentem seguras, tá? Porque não tem o certo e o errado, tá? Tem o que é melhor e tem o que não é tão melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu ver. Peraí, gente. Ó, aqui. Amarrama. Minha filha tem 6 anos e é fase não querer comer? Super fase, gente. A criança, ela tem os períodos dela, tá? Tem que tomar muito cuidado pra essa criança não estar muito tempo sem querer comer. Muito tempo, né? Aí vai virando um ciclo. Quando a gente vê, a criança tá 1 ano sem aceitar os alimentos. Então tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Eu tenho visto e atendido muitas crianças seletivas, tá? Quando a mãe vai ver, ela tá 2 anos sem comer direito, aí que vira um problema maior, tá? Então, observar crianças seletivas, normalmente eles têm sensibilidade com as mãos, né? Em tocar na areia, grama, slime, tá? Então, se uma criança tem pavor de comer, lembre-se, né? Não tô falando isso aqui de bebê, tá? Tô respondendo ali uma pergunta. Se essa criança tem muita dificuldade em comer, não adianta forçar. Primeiro, a gente tem que trabalhar a sensibilização das mãos da criança, tá? Fazer ela tocar em areia, slime, né? Mexer com as mãos, porque a criança ela não vai comer se ela tiver dificuldade em tocar, tá bom? Isso é muito importante. Isa, é melhor deixar ela comer sempre sozinha, então, mesmo que faça tanta bagunça, porque eu costumo dar. Gente, a Duda, minha filha, eu vou falar pela minha filha, eu gosto muito de falar a verdade aqui pra vocês, né? Eu acho que eu acho que a internet, ela tá aqui pra isso, pra gente poder falar o que realmente acontece. Então, a Duda, no almoço, ela come sozinha, tá? Ela explora sozinha, e no jantar eu acabo conduzindo a alimentação dela. E os lanchinhos da tarde, ela conduz sozinha, mas a refeição aqui na minha casa, a Duda no almoço come sozinha. Então, alguma refeição é importante você deixá-la explorar sim, né? E já ter autonomia, tá? Já tá grandinha, filha da Denise, é minha paciente. Então, deixar ela explorar, tá? Ter o garfinho, a colherzinha. Então, tentar deixar uma refeição, pelo menos, ela conduzindo, tá? Isso cria muita autonomia pra criança, isso é muito importante. Meu bebê vai fazer 8 meses sexta-feira e não quer comer nada. Frutas ainda aceita, mas o papá não come. Não se desespera, acalma seu coração. É normal, tá? A criança tá num processo do 6º mês a 1 ano, é alimentação complementar. O principal alimento do bebê é o leite materno, de fórmula, então não se preocupa, tá? Tem que ir observando, porque a criança ela vai tendo uma aceitação mesmo que seja pequena. Agora, se a criança não aceita nada, tem que observar o que pode estar acontecendo, tá? Mas só tem 8 meses ainda. Às vezes o bebê começou a introdução alimentar antes dos 6 meses, ou até mesmo com 6 meses, porém, fez os 6 meses e não estavam com sinais de prontidão, ok. Que tudo isso também tem que ser observado, né? Na introdução alimentar. Fez 6 meses e como está o reflexo de protusão da linguinha, como está a cervical do bebê, como está a curiosidade do bebê com o alimento. Então, tudo isso tem que ser observado. Quando que o bebê começou, né? Se a mãe voltou a trabalhar, mudou muita rotina, é muita coisa, tá? Que a gente tem que observar ali na rotina do bebê. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a rotina, né? A organização da comidinha do bebê. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí. Vamos lá. Ó, minha bebê tem 6 meses, estou começando a introdução. E qual a quantidade que normalmente eles comem? Muito, muito pouquinho. Eu brinco que colocando ali 3 grupinhos vai dar mais ou menos uma colher de sopa, tá? É bem pouquinho mesmo. Eu brinco, na verdade, é o fundo do pires. É bem pouquinho, tá? Tem crianças que comem mais, tem crianças que comem menos. Mas normalmente eles comem bem pouquinho, tá? Não se preocupe, sim com a qualidade. Lembrando que no pratinho do bebê nós temos que ter 6 grupos: as carnes, as verduras, os legumes, os tubérculos, os cereais e as leguminosas. Só que a gente vai colocando devagar os grupinhos alimentares. Vamos colocando 2 grupinhos e conforme a aceitação desse bebê, a gente vai aumentando os grupos. Lembrando que não tem que ter pressa. O bebê, ele está na alimentação complementar. O principal alimento dele é o leite.
Então acalme o seu coração e espere o tempo do seu bebê, tá bom? Então vamos falar da organização da rotina do bebê, que isso é uma dúvida muito comum. Gente, vamos pensar assim, ó. O bebê mama, mama, mama. De repente ele começa a comer. Pensa a mudança que esse bebê está sentindo. Então vamos lá. Qual é o horário que o seu bebê dorme de manhã? Ah, meu bebê dorme das 8 às 9h30. Tá. Então a gente consegue introduzir a frutinha às 10. Ok. Que hora o seu bebê dorme depois? Ah, ele vai dormir lá pelas umas 11h30 até meio-dia e meio. Ok. Então a gente tem que dar o almoço pro bebê ali meio-dia e meio. Tá. Que hora o seu bebê dorme à tarde? Ah, ele dorme da 1h30 até umas 3. Então a gente coloca a frutinha pro bebê às 4 da tarde. É assim que vocês vão organizando a rotina do bebê, tá? Normalmente o bebê, quando ele começa a comer bem, que é ali por 7 para 8 meses, até mais, o bebê começa a diminuir as mamadas, tanto da fórmula como do leite materno. Por quê? Vou dar um exemplo. O bebê acordou, mamou e comeu a frutinha. Só que ele comeu ali, vou dar um exemplo, um pedacinho de melão. A quantidade de água no melão é muito grande, tá? Então, às vezes, não sacia tanto o bebê. O bebê vai querer mamar. Ah, mas ele comeu a fruta, eu dou mamar? Pode dar o mamar, tá? Isso é uma fase de adaptação. Ah, mas o bebê mamou e comeu uma banana. E você percebeu que tá satisfeito, que uma banana tem um carboidrato, né? Então, sustenta. O que você faz? Dou mamar? Se o bebê estiver chorando, né, irritadinho, dá o mamar, porque ele não sabe que aquilo satisfez ele não sabe que o alimento é para satisfazer ele. Então, normalmente, 1, 2, 3 vezes vai acontecer do bebê ainda ter que mamar, depois de um abacate, depois de uma banana, tá? Por quê? Porque o bebê não sabe ainda. Então, vocês vão adaptando essa rotina do bebê, vocês vão observando como que tá o bebê de vocês. Eu sempre falo, não tem como eu falar, eu falo para as mães, o bebê tá com sono, o bebê tá irritado, não ofereça nada, ofereça o leite, porque vocês vão ficar tristes, por quê? Porque vai criar aquela expectativa, ah, mas eu achei que ele ia comer, preparou aquele prato lindo, não comeu. Porque tá irritado, tá chatinho, não vai comer, tá? Então compensa você fazer o quê? Dar o leite pro bebê. Agora, por exemplo, você foi lá à tarde, ele já não mamou de manhã, ele já não comeu de manhã, e à tarde não comeu de novo. Tá tudo bem. Lembrando que o bebê está na questão do alimentação complementar. O principal alimento do bebê é o leite, tá? Então eu não quero que vocês se preocupem. Agora, a rotina do bebê, com 6 meses, é difícil vocês conseguirem fechar essa rotina. Normalmente vai fechar essa rotina ali de 7 meses pra frente, tá? Que é quando vocês vão conhecendo a rotina do bebê. Não, meu bebê acorda às 7, mama, dorme das 8 às 9, come a frutinha às 10, né? Brinca um pouquinho, almoça 11h30, toma um banho depois do almoço. Quando for 1h30, mama, dorme, acorda, come a frutinha. Lá pelas 5h30, 6 horas janta, depois mama, tá? Qual que é o certo? O certo é que se encaixa na casa de vocês. Agora, o que não dá, eu brinco, né? Comer 1h30 da tarde, 2 da tarde, né? Ter esse hábito, porque quando o bebê vai pra escola, ele não vai almoçar 1h30, 2 horas, né? Se essa criança vai pra uma creche ou vai pra um berçário. Então, é importante, né? Tentar organizar essa rotina dentro de uma normalidade, tá? Então, não se preocupe, no começo ficarem meio perdido. Ai, meu Deus, ele mamou, mas ele também comeu. Será que tá certo? No começo tá tudo bem, tá? O que vocês precisam saber é que leite materno não interfere com ferro. O que interfere com ferro é o leite de fórmula, tá bom? Então, almoçou, tem que esperar 1h30 a 2 horas para oferecer o leite de fórmula. E leite materno não tem essa interferência, tá bom? Deixa eu ler aqui, ó. Pode dar mamar logo depois de comer, não interfere. Ah lá, acabei de falar, eu não tinha visto. Tudo bom, Gê? A Gê é minha paciente também, gravidinha, que agora acabou de ganhar gêmeos. Leite materno não interfere com ferro, tá? Podem comer e mamar, tá? Leite de fórmula não pode, é sempre 1h30, de 1h30 a 2 horas o intervalo da refeição pro bebê, tá bom? Voltou aqui, travou. Então, pessoal, é importante vocês saberem que a rotina, ela vai aos poucos se encaixando, então não se desesperem, tá? Quando que eu tenho que dar água? Água durante o dia todo para esse bebê que tá comendo, só não pode dar água perto das refeições.
Sempre 30 minutinhos antes ou 30 minutinhos depois. Claro, pessoal, o bebê comer uma gema de ovo, uma mandioquinha, né, que ele gruda ali no céu da boca, você pode dar um pouquinho da água para umedecer a boquinha do bebê, né? Mas não é para ficar dando água junto com refeição, sempre esperar o tempinho de 30 minutos. A não ser quando vai ser um ovinho, dá uma... Tá travando aqui. Tá travando para vocês a minha live? Aqui tá travando para mim. Alguém me fala, por favor? Não, ninguém falou. Vamos lá, gente. É que tá travando pra mim. Então, normalmente a criança ela vai criando a rotina dela, né? Mas é importante vocês começarem a estipular. Então, aqui na minha casa, como que eu fazia com a minha filha? Ela acordava, mamava, tirava a soneca da manhã, aí eu esperava uma meia horinha pra dar fruta. Ela sempre almoçou 11h30, entre 11h30 e meio-dia, mamava 1h30 e dormia até umas 3h30. Acordava, comia frutinhas às 4h, jantava entre 5h30 e 6h, tá? Eu sempre fui muito regradinha com o horário com meus filhos, assim, em relação a isso, deu super certo, tá? Claro que a gente sai um pouquinho da rotina, gente, tudo bem, mas é importante que a criança tenha horário. Então, a minha filha, até hoje, ela almoça 11h30, meio-dia, eu dou o banho nela 1h da tarde, ela já sabe que ela tem o mamazinho dela pra ela dormir, então ela já mama ali na caminha dela e já dorme, né? Então, isso eu fiz desde bebezinho. Só que, claro, que com 6 meses eu me perdi um pouquinho. Tinha dia que não comia, tinha dias que ela tava chatinha. Eu sempre esperava, gente, 30 minutos antes ou 30 minutos depois, né? Antes de dormir ou depois de acordar, porque ela acordava bem chatinha. Então, tem bebês que acordam mais chatinhos. Então, você tem que ir conhecendo o seu bebê, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. A Lígia. Oi, Li. Qual o melhor copo para água ou leite? Vou ordenhar e não queria dar mamadeira. Copo 360, bebê ainda não sabe sugar. Quanto tempo tá seu bebê? Gente, que eu tô bocejando. Tá travando, gente? Olha, tá travando aqui pra mim. Vamos lá. Lígia, o copo 360 é a melhor opção, tá? Que é um copo que não tem bico. Ou então você vai dar no copinho normal, né? O copinho aberto mesmo. E vai dar a aguinha pro bebê aqui ou o seu leite, né? Seriam essas duas opções. Ou o copinho 360 ou esse copo, né? Que é o copo aberto mesmo. Essas seriam as melhores opções para você que não quer oferecer a mamadeira ou algum bico, tá? Então eu gosto muito. E quanto tempo já tá o seu bebê? Vamos ver aqui. 6 meses e meio. Então, o bebê já começa daqui a pouquinho criar essa autonomia de sugar, tá? Então, 360 é o melhor. Porém, a minha bebê, por exemplo, não se adaptou. Ela foi se adaptar com o 360, eu acho que ela tinha 8 meses. Ela não se adaptou no começo, aí eu dei um copo com bico, um biquinho, que é da Venti. Ela ficou bem, depois eu troquei direto de canudo. Depois do canudo, eu passei pro 360. Fiz assim, essa transição. É isso que eu falo, né? Tem o que é ideal, o que é perfeito, tem o que o bebê aceita, o que se encaixa na família, tá? Então isso é muito importante também. Não tem uma regra, tem o que o bebê aceita. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero dar chupeta, o bebê não pega. Eu não quero dar chupeta, a avó vai lá dar chupeta, o bebê suga a chupeta. Então assim, complicado, né? Isso, do pinguim, da Venti, isso mesmo. Exatamente, do pinguim. Ele tem um biquinho mais molezinho, que é de silicone, sabe? Molinho. E tem um com bico mais rígido, tá? Tem essas duas opções. Gente, mais dúvidas? Sandra, eu vou adorar atender vocês. Pode entrar no link depois no Instagram para marcar a consulta direto na clínica, viu? Mas, gente, é isso. Hoje eu queria falar, porque eu vou ter live toda semana. Então, hoje eu falei mesmo dos métodos, né? Quais são os métodos, da organização, né? Da rotina do bebê. Alguém aqui quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Eu quero poder ajudar vocês. A live é para isso, para poder ajudar as pessoas que não vão até a consulta, tá? Ó, a Maria Paula, a odontopediatra, falou que o copinho de canudo também, Lígia, o copinho de canudo. Então, Lígia, ó, não sei se travou porque tá travando aqui pra mim, o copinho de canudo da Maria Paula, a odontopediatra que orientou aqui, tá? Então, o canudo também é uma ótima opção pra você oferecer pro seu bebê.
Fico feliz que eu acalmei seu coração. Esse é o grande objetivo. Eu falo que a introdução alimentar, ela precisa, né, ser tranquila. Se for para ser algo estressante, não compensa, tá? Então, eu tento sempre mostrar a realidade, eu tento mostrar o que é perfeito, o que é o ideal, o que se encaixa e o que a família consegue. Isso é o mais importante, tá? Olha, pergunta de novo, Carol. Deixa eu ver, vou voltar ali, gente. Alguém me perguntou e eu não vi. Oh, meu Deus, vamos lá, gente. Minha filha tem 1 aninho, olha lá, Carol. Minha filha tem 1 aninho e não come quase nada e nenhuma fruta. Não sei mais o que fazer. Ela ainda mama no peito. Bom, já tá com 1 ano, né? Então, o principal alimento da sua filha não é mais o leite, é a comida. Então, precisa buscar ajuda, porque muitas vezes, se tá assim, né, só tende a piorar pro bebê. Então, não deixe isso muito tempo, porque o principal que vai nutrir a sua filha agora é a comida, tá? Então, o seu bebê tem que estar com uma suplementação, né, de ferro e vitamina D, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, que a live não é disso, mas o bebê precisa estar com vitamina D, ferro e vitamina A, protocolo, tá, pessoal, né? Então, é importante observar tudo isso no bebê e observar quantas mamadas por dia desse bebê, tá? Um bebê de 1 ano já tem que estar com umas 3 mamadas só. Bebê de 6 meses é diferente, é mais mamadas, né? Claro. Só que quando o bebê começa a entrar no ritmo de aceitar bem os alimentos, normalmente a mamada vai diminuindo. Mas já com 1 ano, essa rotina já tem que estar muito bem estabelecida, tá? Observa isso e não deixe isso se prolongar, porque depois é pior, tá? Busque ajuda, que faz toda a diferença para sua filha. Gente, é isso. Você perguntou o que posso fazer. Eu preciso entender o contexto, né? Não come só fruta, não come só legumes, não come fruta, não come legumes, não come verdura, não come nada. É complicado, né? Então, é complicado mesmo. Então, eu preciso entender o contexto, tá? Preciso entender mesmo. Li, vitamina D e ferro é protocolo, né? É importante até os 2 anos de vida do bebê, independente se o bebê tá usando fórmula ou não, tá? E a vitamina A também, ali, a partir dos 6 meses, a gente já introduz a vitamina A pro bebê, tá bom, gente? É isso, pessoal. Agradeço o carinho de vocês, a interação de vocês, os coraçãozinhos aqui. Obrigada por cada pessoa que esteve aqui. Às vezes eu não dei oi pra alguém, é muita gente, né? Aqui um embaixo do outro a gente não consegue ver. Mas eu queria agradecer de coração, sou muito grata, né? De estar aqui podendo levar um pouquinho mais do meu conhecimento para vocês, poder acalmar o coração de vocês, que isso para mim é o mais importante, né? Acalmar, não é levar mais pedra em cima de uma mãe, né? De um pai ou de uma avó que tá cuidando da criança. Deixa eu ver aqui, gente. Isa, vi você falando agora que dá mamar depois da refeição, almoço. A pediatra disse que tem que deixar o bebê com fome para poder comer. Estou perdida porque meu bebê não quer comer e noto que a barriguinha ronca. Sandra, jamais você tem que deixar um bebê com fome. Um bebê, uma criança de 8, 10 anos. Então você vai ficar 3 dias, 2 dias sem comer para você aprender a ter fome. Isso não existe. Isso é o verdadeiro tiro no pé, tá? Quando eu falo que a criança pode mamar depois da refeição, estou falando do peito, tá? Não que isso tenha que fazer parte. Quando a criança está no processo da introdução alimentar, ela não sabe que ela tem que comer. Ela tá ali comendo porque a mãe está introduzindo. Então, por alguns momentos, você pode, sim, o bebê mamou, o bebê comeu, desculpa, tá chatinho, você dá o peito para acalmar, tá? Agora, leite de fórmula precisa de 1h30 de intervalo para não interferir com o ferro, tá? Então, isso é muito importante. Agora, não é o correto oferecer... almoçou lá, a criança almoçou super bem e já quer mamar. Isso é hábito, tá? O que pode ser feito é até o bebê se adaptar, que depois que ele come, ele não precisa mamar, tá? Mas muitas vezes o bebê mama por aconchego, tá? Carinho e não por necessidade. Claro, o bebê comeu 1 colher de purê de batata e um brócolis, ele vai sentir fome. Então, o bebê já sabia que ele mamava, ele tava com aquele hábito, aquele costume. Então, ele vai querer mamar. Tá tudo bem, tá, gente?
até se adaptar. Agora, deixar com fome um bebê, uma criança, isso não vai resolver. Eu garanto pra vocês, a gente vai criar mais traumas e problemas pra essa criança, tá? Então, pense bem, repense bem e converse com seu pediatra, tá? Que infelizmente essa conduta está totalmente inadequada, tá? Nós estamos lidando com um bebê ou com uma criança, né? E com pressão ninguém funciona. Imagina trabalhando assim, né? Vai deixar com fome para comer. Vai só criar aquele ciclo de aversão, né? De raiva, de pavor da comida. Você consegue fazer seu filho comer às vezes, mas chega aqui 2, 3 dias, todo aquele estresse na hora da refeição. Vai sentar, a mãe chega a ficar ofegante. Ai, meu Deus, chegou a hora da refeição. Isso não deve acontecer, né? A refeição tem que ser um momento tranquilo para vocês. E criar esse momento de deixar com fome só vai criar mais estresse. Pode ser que não crie na hora, mas ali 10 dias já começa o problema de novo. Tá bom, gente? Sandra, eu espero ter te ajudado, viu? E siga a sua intuição de mãe, tá? Mas tente buscar ajuda de profissionais que vão estar aí para te orientar. Mas tenho certeza e garanto para você que essa conduta de deixar com fome não vai resolver, tá? Às vezes pode resolver naquele momento, mas depois pode vir outros problemas também. É isso, gente. Queria agradecer novamente a participação de todos vocês. Obrigada. Eu amei. Amei, amei, amei. Toda semana vai ter live. Semana que vem provavelmente vai ser um convidado muito especial. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Ah, Lígia, você fez, me manda depois. Muito obrigada mesmo. Um beijo, um beijo, um beijo pra vocês. Ó, muito feliz com a presença de todo mundo aqui. Sou muito grata. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês.